Então, pessoal, olha só. Nós terminamos o inquérito policial, correto? Nós entendemos a fase pré-processual. Nós entendemos a atuação do delegado de polícia na apuração dos fatos que, a priori, a princípio, é um fato típico, ilícito e culpável na cabeça do delegado, ok? Porque essa análise vai ser feita novamente dentro do processo penal. Então, olha só, delegado de polícia formou uma convicção prévia sobre a culpa do indiciado, e eu falo indiciado porque nessa fase pré-processual, pessoal, o cara é chamado de duas coisas. Ou ele é chamado de investigado, tá bom? Ou ele é chamado de indiciado. A partir do momento em que o delegado formalizou o relatório do inquérito e enviou para a autoridade judiciária, mandar lá para o Ministério Público, que é o titular da ação, nesse momento começa a surgir o processo penal propriamente dito. Começa a querer nascer. Rodrigo, qual é o momento específico em que o processo penal nasceu, em que ele nasce? Olha só, dizem que o processo penal nasce no momento em que o órgão do Ministério Público, tendo convicção de autoria e materialidade, que foi corroborado lá pelo inquérito policial, seguindo essa linha, tá, de estudo, porque nós vimos que o inquérito ele não é imprescindível, né? Mas seguindo essa linha de inquérito, juiz, Ministério Público olhou para o inquérito e verificou realmente nós temos justa causa para poder oferecer a denúncia. No momento em que você oferece, o que o Ministério Público oferece a denúncia, dizem que esse é o momento que que nasce o processo penal. De novo e devagar. O momento em que oferece a denúncia é o momento em que nasce o processo penal. Isso é errado, pessoal, tá? Apesar de parte da doutrina dizer que esse é o momento, esse não é o melhor entendimento, tá? O melhor entendimento é o de que o momento em que o processo penal nasce, pessoal, é quando o juiz recebe a denúncia, verifica que as condições de procedibilidade da denúncia estão presentes. O que ele faz? Ele vai citar, vai mandar uma carta através do oficial de justiça para que o denunciado, até então, o denunciado, que outrora foi suspeito, que outrora foi indiciado lá do inquérito policial, ele possa ter conhecimento do teor da acusação e possa constituir um advogado ou ser representado pela Defensoria Pública para poder exercer o seu direito do contraditório e ampla defesa. A doutrina majoritária, ela é unânime em dizer que esse é o momento em que o processo penal nasce. É o momento em que estabelece a relação tríplice entre juiz, que é um sujeito imparcial dentro do processo, dentro da ação penal. Existe a presença dele porque ele tomou conhecimento da denúncia, certo? Existe a presença do Ministério Público porque é o titular, em regra, é o titular da ação penal, tá? Porque em regra nós falamos em ação penal pública. Então tem a presença do Ministério Público e o momento da citação, do denunciado, ele tem conhecimento, aí sim o verdadeiro processo penal estará formado. Porque só fala-se em processo penal quando o camarada que está sendo submetido ao jus puniendi do Estado, que é o poder-dever de punir alguém por um fato descrito como crime, ele exerce o contraditório e a ampla defesa. Só que ele só pode exercer o contraditório e a ampla defesa se ele souber do que está sendo acusado.
Então não tem como exercer o direito de defesa sem você saber do que estão lhe acusando. Perfeito? Então o momento em que nasce o processo penal é o momento em que o réu, o denunciado, na verdade, toma conhecimento do que está sendo imputado a ele. Beleza, pessoal? Então, olha só. Elementos identificadores da relação processual. Tem que haver, para existir essa relação processual, tem que haver sujeitos processuais, são esses que eu falei para vocês, são os 3. Ah, mas não tem outros? Eu já ouvi falar de peritos, de contadores dentro do processo, enfim, de médicos legistas. Existem os sujeitos, só que esses são fora do processo, tá? Os sujeitos processuais são esses que eu falei para vocês, juiz, Ministério Público e a defesa, que é o réu, tá? Tem que haver o objeto da relação processual, tá? Rodrigo, qual é o objeto da relação processual? Pessoal, o objeto da relação processual é, no final das contas, a sentença. Busca-se com o processo penal, no final das contas, o objetivo final da ação penal, do processo penal, é uma sentença. Seja ela sentença absolutória, tá? Absolvendo o réu, seja ela uma sentença condenatória. Então, o objeto da relação processual é a sentença. E os pressupostos processuais, tá, pessoal? Olha só, nós temos os pressupostos subjetivos. Em relação ao juiz, ele ser investido da forma correta, tá bom? Depois da Constituição de 1988, se você ler lá, se você estudar direito administrativo, lá no artigo 37, você vai ver que para ocupar cargo público, somente através de concurso público. E por que eu falo isso? Porque outrora, anos passados, em momentos passados da nossa história, cargos públicos eram ocupados pelo apadrinhamento. Então, juízes antigos, nós estamos falando coisa aí de 50 anos atrás, não eram juízes concursados, era um cara que o governador olhava para ele e falava assim, você vai ser juiz. Acabou, o cara ia ser juiz. Então hoje, pessoal, obedecendo os pressupostos processuais da ação penal, quanto ao juiz, ele deve ser investido segundo as regras da Constituição Federal, tá? Segundo as regras de que o cargo público deve ser ocupado em regra, tá? Por concurso público. Porque tem a situação do comissionado, tem a situação lá do cargo de confiança, mas isso aí é outra história, tá? É exceção. Ele deve ser competente para o exercício, o juiz. E aí eu falo para vocês, trago a diferença de competência e jurisdição, tá? Preste atenção aqui. Jurisdição, pessoal, quer dizer, significa dizer um órgão específico com uma função específica, qual seja, dizer o direito. Quando lhe é apresentado uma lide, um problema social, um problema jurídico, alguém tem que resolver, não é isso? Então a função do judiciário é dizer, ó, você está certo, você está errado. Não, você está errado, você está certo, segundo o direito, e fundamentar segundo isso. Então isso é jurisdição. Competência, pessoal, é parte da jurisdição. Competência é uma fatia da jurisdição. Todo juiz tem jurisdição, pode dizer o direito. Mas por questão de efetividade, questão de melhor serviço prestado, cada juiz é incumbido numa jurisdição diferente. Às vezes eu sou juiz, eu estou aqui, eu sou designado para a vara criminal. Aí não, fui designado para a vara civil. Aí tem a jurisdição trabalhista, que é específica, tá? É específica, tem um concurso específico para juiz da Justiça do Trabalho. Ele faz o concurso específico, ele só vai trabalhar com aquela competência, ou seja, aquela jurisdição e aquela competência, ok? Um juiz do trabalho não pode ser enviado, por exemplo, para a vara criminal,
ok? Então, ele tem que ser dotado de investidura oficial, tem que ser dotado de uma competência específica e ele tem que se nortear pela imparcialidade, ok? Então, olha só, o nosso sistema acusatório, o nosso sistema processual é o chamado sistema acusatório. E dentro do sistema acusatório se preconizam vários direitos e garantias individuais do réu. Beleza? Contraditório, ampla defesa, ele não está submetido a prisões desumanas, de trabalho forçado. E dentre os seus direitos no sistema acusatório é ter o direito de ser julgado por um juiz imparcial. Porque no sistema inquisitivo lá atrás, em outras sociedades medievais, por exemplo, o juiz ele tinha várias funções nele mesmo. Ele tinha a função de acusar, ele mesmo acusava e ele mesmo julgava. Então não se preconizava contraditório e ampla defesa, tá? Quanto às partes, pessoal, em relação aos pressupostos processuais, quanto às partes, precisa haver a capacidade de ser parte, tá bom? Para figurar no polo ativo ou no polo passivo da ação penal, lá dentro do processo, precisa ter capacidade. Então, olha só, uma criança de 12 anos não pode ocupar o polo passivo dentro do processo penal. Ele não tem capacidade para ser parte. Beleza? O Ministério Público, vou até adiantar uma situação, o Ministério Público não pode oferecer a queixa-crime. Ele não tem capacidade para ser parte, para oferecer aquela peça acusatória. Tá? Quem teria a capacidade é a vítima do crime, mas a gente vai ver mais para frente. Nós temos a capacidade processual e a capacidade postulatória. A capacidade processual, ela na doutrina majoritária é vista dessa mesma forma aqui, pessoal, tá? Ela muitas vezes ele vem atrelado à mesma situação, essa capacidade de ser parte dentro do processo. E a capacidade postulatória, que é algo necessário dentro do processo penal, porque diferente lá do processo criminal, diferente lá do processo civil, essa capacidade postulatória, ela não é indispensável. Isso diz respeito ao advogado, tá bom? A presença do advogado no processo criminal, ela é imprescindível. Lá no processo civil pode acontecer de você chegar lá e a instrução ocorrer sem o advogado. Ah, você não tem advogado? Não, não tenho. Eu tenho capacidade postulatória própria. Aqui a capacidade postulatória não existe por parte da pessoa, a não ser que ele seja advogado, a não ser que o réu seja advogado, ele pode se defender, mas em relação ao processo criminal, a capacidade postulatória só pode ser exercida junto com o advogado. Tem uma exceção, que é para impetrar habeas corpus. É assim, pessoal, funciona assim, ó, habeas corpus. Primeiro que habeas corpus não é um recurso, para começar. Habeas corpus é uma ação constitucional, para assegurar às pessoas o direito de ir, vir e poder ficar, tá? Preconizando a liberdade do indivíduo. O interessante do habeas corpus é que você foi preso, eu nem te conheço, você foi preso. Eu vi que a sua prisão foi ilegal, tá? Eu vi que a sua prisão foi ilegal. Como eu não posso apresentar, eu não sou advogado, digamos que eu não seja advogado. Como eu não posso apresentar para você um relaxamento de prisão, que é ato privativo do advogado, mas eu posso impetrar o habeas corpus, porque qualquer um do povo pode impetrar o habeas corpus em favor de quem quer que seja. Você pode pegar um saco de pão, tem saco de pão, e escrever o habeas corpus e fundamentar segundo a lei. Não, sério mesmo, literalmente, o judiciário tem que receber aquilo ali, tá bom? Então o habeas corpus não precisa da capacidade postulatória ser acompanhada de ato de advogado ou da presença do advogado.
Ainda sobre os pressupostos processuais, nós temos os pressupostos objetivos, tá? Nós temos, em relação aos objetivos, temos os extrínsecos e os intrínsecos, tá? Os extrínsecos diz respeito à inexistência de fatos impeditivos, como litispendência e coisa julgada. Deixa eu explicar um negócio para vocês em relação à litispendência. A litispendência significa dizer que se houver uma ação em andamento, por conta de um fato, e este mesmo fato já estiver dependendo de um julgamento que já foi protocolizado, já foi aceito, isso se chama litispendência. Então, por questão de obedecer a um pressuposto de procedibilidade, se houver litispendência ou coisa julgada, às vezes o caso já foi julgado, tá? O caso já foi julgado. Então, imagina, o cara já foi absolvido. Tá? Aí eu vou lá, advogado, nem sei o que está acontecendo e apresento uma revogação de uma prisão. O cara já foi absolvido, pô, já houve coisa julgado. Não obedeceu o pressuposto processual, não vai nem seguir, pô. São questões de procedibilidade. E pressuposto intrínseco, procedimento adequado, citação válida do réu, intervenção do Ministério Público, são situações que vão depender de ser observado ou não para haver a procedibilidade, tá, pessoal? Isso aqui vai ter no material para vocês, só comentando com vocês sobre os pressupostos. E aí nós chegamos sobre o que se chama de pretensão punitiva do Estado. Então, olha só, quem é que tem o monopólio de punir alguém dentro da nossa sociedade, do nosso Estado democrático de direito? Não é só o Estado que tem esse monopólio, ou pode a gente punir alguém? Pode o Ministério Público dizer pro réu, bicho, ó, vou te prender, e mesmo que o réu queira, não, beleza, eu cometi o fato, beleza, eu aceito a sua punição. Não pode, porque o monopólio de punir alguém dentro da nossa sociedade, dentro do nosso direito, o monopólio é do Estado. Só ele pode exercer. Dizem, a doutrina traz como exceção a isso daí, pessoal, algumas situações de tribos indígenas, tá? Que o Estatuto do Índio dispõe, eu nunca li, de verdade, eu nunca li esse Estatuto do Índio, mas quando eu leio sobre isso, a doutrina traz que exceção a esta regra do monopólio de punir, que é do Estado, a exceção a essa regra, é o Estatuto do Índio, que diz assim, não, em algumas situações o cacique lá pode impor pena punitiva. É isso que a doutrina traz pra gente, tá? Então guarde isso daí, tá bom? É exceção a esta regra aqui de que a pretensão punitiva ela é somente do Estado. Então, quando acontece um fato que a priori é um fato típico, tá? Aquela história lá do direito penal, fato típico, ilícito e culpável a priori, tá? Porque vai haver uma nova análise em relação a esses requisitos do ocorrido. Então, somente o Estado pode exercer esse jus puniendi, tá? E aí nós entramos agora especificamente na nossa ação penal. A nossa ação penal, pessoal, ela é vista como o procedimento ou instrumento, tá? Que o Estado, com o seu jus puniendi, se utiliza para movimentar o processo penal. Se o processo penal é visto como um para garantir que o Estado possa ou não exercer o jus puniendi, a ação penal, por consequência, é um instrumento do próprio processo penal, ok? Então, é através da ação penal, pessoal, que o Estado vai exercer o seu jus puniendi. Só que a ação penal, ela deve obedecer a algumas condições. E repetindo a situação dos pressupostos do próprio processo, são condições de procedibilidade. Condições de procedibilidade. Porque se o juiz, recebendo a denúncia, tá? Para começar a formar a ação penal, não observar esses requisitos aqui, estas condições, ele pode até nem receber, tá bom? Porque não estará formado as condições de procedibilidade da ação penal. Então, olha só, primeira condição da ação penal
é a possibilidade jurídica do pedido. Não é isso que está aí? Possibilidade jurídica do pedido. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou o Ministério Público, eu sou promotor de justiça. Eu resolvi oferecer a denúncia, recebi um inquérito policial doido lá, de um delegado doido. O Ministério Público é doido também. E aí eu achei que eu deveria oferecer a denúncia. Eu ofereci a denúncia, o juiz pega a denúncia, começa a ler a denúncia. Aí ele lê a descrição do fato. Fulano de tal, no dia tal, pelas investigações, tal, do seu presidente, do inquérito policial, o delegado fulano de tal, cometeu o seguinte fato. Ele cuspiu na rua. Por mais que isso seja verdade, por mais que isso seja uma verdade, por mais que o Ministério Público tenha provas de que o cara tenha cuspido na rua, porque na denúncia, no finalzinho da denúncia, o Ministério Público pede algo, pede a condenação do camarada, ok? Dentre os pedidos, ele pede a condenação. Só que seria juridicamente impossível, porque o fato é atípico, ok? Então, na primeira análise, pessoal, da ação penal, é saber se o pedido do Ministério Público ele é juridicamente possível. Não sendo dessa forma, ele nem recebe, ele rejeita a peça acusatória, ele rejeita a denúncia, beleza? Então, primeira condição da ação penal poder engatear e crescer dentro do processo penal é a possibilidade jurídica do pedido. Segunda condição é o interesse de agir. Interesse de agir. Não tem nenhum pincel aqui, velho. Pega lá pra mim, velho, um pincel, por favor. Dá uma seguradinha aqui. Doutor, só uma curiosidade. Por exemplo, se um índio vem aqui na rua e comete um crime aqui. Depende. Depende. Já sei que você vai perguntar. Vai lá, pode continuar. A autoridade policial pode pegar ele, prender, conduzir ele para a delegacia, ele vai responder igual nós respondemos? Não, olha só. Ele primeiro depende de que índio você está falando. Primeiro depende se é um índio urbanizado ou é um silvícola, o cara que é totalmente isolado e veio porventura para a cidade. Mas a princípio, pessoal, eles respondem sim, tá? Mas respondem segundo alguns procedimentos específicos do Estatuto do Índio. Mas respondem também, não significa dizer que eles não respondam. Teve um caso aí em que os índios pegaram, não sei se foi aqui no Mato Grosso. Foi um policial? Tem até um vídeo desse policial. Eu vi. Mataram aquele cara? Eu acho que mataram. Mas aquele policial vacilou, bicho. Você é doido, velho. Não, você é doido, bicho. Não, índio, meu irmão. Índio é o seguinte, meu irmão. Índio é o seguinte, você tem que frangar mesmo. Índio começou a falar, ele tá com 2, 3. Pode frangar, filho. Não, beleza, vamos pagar, beleza. Rapaz, eu tava com um amigo meu, bicho. Eu fui passar não sei aonde aí. Aí teve um negócio aí de índio, né? Aí acho que eles estavam cobrando, era R$40 no carro pequeno. Sei lá, porra dessa aí. Aí esse meu amigo começou a embaçar, porra, com o índio, pô. Não, que porra que é essa, que não sei o que. Eu só cutucava aqui do lado aqui, ó. Falei, caralho, tu é doido, porra? Tá na reserva do cara. Você acha que esses caras aparecem em vídeo com flecha? É fita, pô, isso aí, pô. É fita, é espingarda, é 12, é o cara 4. Mas a princípio responde, tá? Ele responde. Então olha só. A segunda condição da ação penal é o interesse de agir. Então vamos lá. Esse interesse de agir, pessoal, ele se desdobra em duas outras condições que advêm diretamente desse interesse de agir, tá? Primeiro, interesse de agir desdobrando-se em necessidade. Vou explicar isso aí, calma lá. Interesse de agir desdobrando em adequação.
Deixa eu exemplificar para vocês, para explicar sobre esse interesse de agir dentro do nosso processo penal. E eu vou fazer uma comparação com o processo civil, para vocês entenderem. No processo civil significa assim: eu bati o carro, bati no seu carro, tá? Colisão no seu carro. Eu pergunto para você, é estritamente necessário que nós levemos esse problema social, que é gerar dano ao patrimônio do outro, é estritamente necessário que se leve isso ao judiciário? A gente pode resolver lá? Pode. Então, olha só, no processo penal, se lá no processo civil não existe essa necessidade, aqui no processo penal existe essa necessidade. Interesse de agir desdobrando-se na característica de necessidade. Então, olha só, existe a possibilidade de João matou José, existe a possibilidade de resolver esse problema social de outra forma, a não ser pelo judiciário? É estritamente necessário, tá? É estritamente necessário. Então, o interesse de agir como condição da ação penal começa a ser vista pela seguinte vertente, da estrita necessidade. A segunda vertente desse interesse de agir, pessoal, que é a condição da ação penal, é a adequação. Diz respeito à via que é eleita para processar um certo crime, se esta via é adequada ou não. Então vamos lá, para exemplificar, a via necessária. Ocorreu o homicídio, tá? João matou José. Qual é o normal disso? Isso é um crime que é processado por qual tipo de ação penal? É a incondicionada. Nós vamos ver isso, tá? É a incondicionada. E para proceder à ação penal pública incondicionada, o Ministério Público se utiliza da peça acusatória chamada denúncia. Essa é a via adequada. Se porventura o Ministério Público, por um devaneio, apresentar por esse fato uma queixa-crime, o juiz, ao analisar as condições de procedibilidade da ação penal, ele vai ver: bom, beleza, possibilidade jurídica nós temos, problema nenhum. Pedir uma condenação por essa conduta, por João ter matado Pedro, pedir a condenação de João é perfeitamente possível, é juridicamente plausível. Beleza, a primeira condição estará sendo observada. Só que ele vai ver que a via que ele elegeu para processar esse crime, ela não é adequada, beleza? E vai faltar interesse de agir nessa peça acusatória, porque ela não vai gerar frutos, não vai ter interesse nenhum. É assim, ó, isso aqui não compensa não. Não tem interesse nenhum em relação a isso, porque não obedece os requisitos formais preconizados pelo CPP, pelo Código de Processo Penal. Então essa, pessoal, é a segunda condição da ação penal: interesse de agir nas suas vertentes, necessidade e adequação, beleza? Vou apagar aqui, tá, pessoal? A terceira condição, pessoal, da ação penal é a legitimidade ad causa, tá? É a legitimidade passiva e a legitimidade ativa. É quem tem as condições plausíveis para figurar no polo ativo ou no polo passivo. Então, olha só, eu, Ministério Público, verifiquei que João, 16 anos, matou José. Eu vou lá, pego a denúncia, faço direitinho e ofereço contra João. É até perfeitamente possível buscar uma punição
tá? Por conta desse fato, é até perfeitamente possível. Eu vejo que não tem interesse de agir, tá? Não tem interesse de agir, porque não vai gerar frutos, isso daqui nenhum, vai gerar fruto nenhum, porque processar um menor de 18 anos pela via comum e não pelos procedimentos lá do ECA é jogar dinheiro fora, dinheiro do Estado fora. Então não tem interesse de agir, e verifica-se também que esse menor não tem a legitimidade passiva, para ocupar um dos polos dentro da ação penal. Só não confundam as bolas, tá, pessoal? Quando a gente fala de crime, cometimento de crime, o sujeito ativo é o que comete o crime e a vítima é o sujeito passivo, em relação ao crime. Em relação a estar dentro do processo penal, pessoal, nós temos a legitimidade ativa, que é de proceder a alguma coisa, que a legitimidade ativa geralmente é o Ministério Público, falando-se em ação penal pública, ok? E a legitimidade passiva é aquele que cometeu o crime. Legitimidade passiva para estar dentro do processo. Veja bem que a vítima do processo, que é sujeito passivo do crime, ele não está dentro do processo. Não está dentro do processo. Sujeitos do processo: juiz, Ministério Público e o ofensor, né, que é o réu, aquele que cometeu o fato descrito como crime. Então ele vai ser visto como legítimo passivo dentro do processo penal. Beleza? Então essa é a terceira condição de procedibilidade da própria ação penal. E uma quarta espécie de condição, pessoal, aqui é a chamada justa causa. Primeiro, para iniciar a conversa sobre justa causa, não é unânime na doutrina dizendo que ela é uma condição. Não é unânime. Só que o Código de Processo Penal fala que a denúncia, a peça acusatória, não será recebida sem o mínimo de justa causa, dentre outras palavras. Na minha opinião, se isso não for uma condição, eu não sei o que é. Então, se o juiz, quando pega a denúncia, observa tudo isso aqui, e se ele observa que não tem justa causa, ele não vai receber, isso para mim é uma condição, tá, pessoal? Então veja isso como uma condição especial, condição sui generis, enfim, uma condição específica, tá, da ação penal. Mas o que quer dizer essa condição de justa causa? Justa causa, pessoal, é verificar se existe um mínimo de materialidade, e um mínimo de indícios de autoria. Isso é o que a doutrina chama de justa causa. A existência do mínimo de materialidade, ou seja, do mínimo que realmente o fato aconteceu, e o mínimo de elementos de convicção de que a pessoa que está sendo denunciada, ela cometeu esse fato descrito como crime. Então, olha só, por quê? Justa causa. Porque isso gera, pessoal, muitas consequências para a vida da pessoa. O camarada que está sendo denunciado por um crime, por mais que o processo penal fale que a presunção é da inocência, por mais que fale que o camarada só vai ser considerado culpado depois de uma sentença condenatória, isso gera muitas consequências para quem está sendo denunciado. Eu pergunto para vocês, quem tem filho aqui pequeno? Você contrataria uma babá que está sendo denunciada por maus tratos de criança? Tem que haver a justa causa para que ela seja denunciada. Tem que haver elementos mínimos
de convicção de que ela realmente está cometendo essas condutas. Então isso é justa causa, porque isso gera muitas consequências para a pessoa, tá? Aí, se porventura essa mulher aí, ela for absolvida, se porventura ela for absolvida e requerer uma indenização contra o Estado, muito provavelmente ela não vai conseguir nada. Por quê? Porque se observou a justa causa dentro dos pressupostos de procedibilidade da ação penal, se observou isso daqui, pessoal, ela já não tem mais direito. Então, tipo assim, aquela situação onde tem fumaça, tem fogo, no mínimo ela se meteu numa situação muito complicada de reverter. No mínimo ela deu algum motivo, no mínimo alguma coisa aconteceu para que ela tenha sido denunciada. Então houve uma justa causa, tá, pessoal? Então essa é a ideia de obediência de justa causa dentro da ação penal, como requisito de procedibilidade. Olha só o que a questão do CESP nos fala, certo ou errado, tá, pessoal? Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue os próximos itens. Em virtude do princípio indúbio pro societas, o juiz não está autorizado a rejeitar a denúncia por falta de lastro probatório mínimo que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação, certo ou errado? É o que a gente acabou de verificar. Na verdade, o ponto da questão não é nem isso daqui. O ponto da questão é que ele fala que o juiz não está autorizado a rejeitar a denúncia. Ele está autorizado, somente se faltar o lastro probatório, que é essa questão da justa causa que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, verificou-se que um dos requisitos, uma das condições está faltando, que é o mínimo de provas, né, o mínimo de materialidade e autoria. Então ele pode rejeitar sim a denúncia, porque não está preconizado, não está presente uma das condições, tá, pessoal? Esse princípio existe pela doutrina, tá, pessoal? Indúbio pro societas. Ele é aplicado, sabe aonde? Sabe aquela história que na dúvida a gente julga em favor do réu? Isso é indúbio pro réu. É o princípio favor-rei que chama. Agora, na dúvida, vocês sabem que os crimes contra a vida eles são processados através do tribunal do júri, né? Ou suas tentativas, né? Só que antes do tribunal do júri específico, antes daquele cenário lá que se faz, existe um juízo de procedibilidade por um juiz normal, por um juiz singular. Não tem jurado. É um juiz investido, tá? Ele vai analisar o caso. Ele vai analisar se existe indício de autoria e materialidade e se realmente é um caso de crime contra a vida. Aí ele vai proferir uma sentença. É uma sentença ou ele vai decidir pela pronúncia do réu, ou seja, ele envia para o tribunal do júri, ou ele impronuncia, ou seja, ele não envia. Tá bom? Então acontece dessa forma. Só que no julgamento, disso que eu acabei de falar para vocês, se houver dúvida, não julga em favor do réu, julga em favor da sociedade. Então na dúvida ele joga lá para o tribunal do júri, tá? Então a aplicação desse princípio da indúbio pro societas, ele é presente no nosso direito e um dos exemplos é isso aí, na pronúncia do réu para o tribunal do júri. Então olha só, pessoal, a ação penal ela acontece por algumas espécies, tá? Existem algumas espécies de ação penal. A princípio eu poderia dizer para vocês que existem 3 espécies de ação penal, a princípio. Nós temos a ação penal pública incondicionada. Essa é a regra, essa é a normalidade. Existe a ação penal pública condicionada à representação. Alguns crimes, eles ofendem mais a vítima do que o próprio Estado. Então o Estado falou assim,
nesses crimes específicos, eu vou preconizar que a vítima decida se quer ver o seu ofensor punido ou não. Então, para essa situação específica, eu vou preconizar a situação da representação. Então, nós temos a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação ou por meio da requisição do Ministro da Justiça. E nós temos também a terceira espécie de ação penal, que é a ação penal privada, tá? São crimes que ofendem unicamente a esfera pessoal da vítima do crime, tá? Exemplo, crime contra a honra, difamação, calúnia, injúria, são processados através da ação penal privada, tá? Que se utiliza-se de uma peça acusatória chamada queixa-crime. Por isso aquela hora eu falei de queixa-crime aqui, que não é a peça adequada e que o Ministério Público se utiliza. Beleza? Então, a princípio, são essas três espécies de ação penal pública. Caiu essa caralho. Então, olha só, ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada e privada. Então, eu vou falar para vocês que existe uma quarta modalidade de ação penal que difícil ver em materiais aí de concurso, mas de vez em quando alguma questão pede isso pra gente, que é a ação penal ação penal alternativa. Alguém já ouviu falar sobre isso? Súmula do STF, se eu não estiver enganado, a súmula 714. Se eu estiver enganado, depois eu falo para vocês qual que é. Independente do número que seja, é uma súmula do STF que para os crimes, preste atenção, para os crimes contra a honra do funcionário público no exercício da função, o STF preconizou esse tipo de ação penal chamada de ação penal alternativa. Por que alternativa? Ela vai se proceder de duas formas e é a vítima que vai escolher. O funcionário público que foi ofendido em sua honra no exercício do cargo público, ele vai escolher ou a ação penal pública condicionada à representação ou a própria ação privada. Tá? Então a doutrina traz isso como ação penal alternativa. Se quiser copiar isso no caderno aí, pode copiar, tá? Que isso aí é bacana de ter em mente. Então, a ação penal alternativa é destinada para crimes contra a honra de funcionário público no exercício da função. Ele pode escolher quais ações, por que ela é alternativa? Porque ele pode escolher entre a ação penal pública condicionada à representação ou a ação penal privada que ele vai se utilizar da queixa-crime. Pessoal, vamos fazer um intervalozinho agora? Tomar um café ali.